Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para o segundo dia da Semana Jurídica 2021. Compõe a nossa mesa virtual doutora Andréa Tartucci, presidente da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André. Doutora Patrícia Crovato, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Santo André. Doutora Flávia Briani, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Santo André. Doutora Maura Feliciano de Araújo, palestrante da noite. Essa que vos fala, Priscila Kogan, atualmente diretora de comissões da OAB Santo André. Hoje abordaremos o tema Planejamento Previdenciário com Proteção Social. A doutora Maura é advogada, professora, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Itaquera, coordenadora estadual do IBDP, membro efetivo da Comissão de Direito Previdenciário da Seccional da OAB São Paulo, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Previdenciário, autora de livros, incluindo o Manual do Planejamento Previdenciário pela editora Lujur. Boa noite a todos e todas. Eu passo a palavra à doutora Andréa Tartucci para suas considerações iniciais. Obrigada, minha querida. Então, boa noite, meus amigos, minhas amigas, advogados e advogadas que estão hoje aqui presentes na nossa 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santo André, no formato virtual. Gostaria de cumprimentar também as minhas amigas que compõem essa seleta mesa virtual, no qual faço, primeiramente, no nome da doutora Priscila Kogan, nossa diretora de comissões e organizadora da nossa Semana Jurídica. Momento que eu aproveito para agradecer todo o empenho, toda a dedicação, todo o trabalho, toda a contribuição que tem realizado não somente à frente da nossa subseção de Santo André, mas também pela impecável organização de mais uma semana jurídica. Muito obrigada, doutora Priscila, meus especiais cumprimentos, a sua valorosa atuação e parceria dentro da nossa subseção. Quero cumprimentar também a recém-possada doutora Flávia Briani, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, hoje recebeu a sua portaria presencialmente na OAB, numa solenidade intimista, considerando ainda que estamos no período de pandemia, mas não menos importante. E hoje, então, ela integra nossos quadros de voluntários dentro da Ordem dos Advogados, numa importante comissão que é os direitos humanos. E hoje, além de prestigiar essa mesa, ela também está em parceria com a comissão da doutora Patrícia Crovato, que é a nossa presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Então, meus cumprimentos, doutora Flávia, seja muito bem-vinda à Casa da Advocacia, que a sua atuação e gestão junto com a doutora Andréa seja um sucesso. Cumprimento, então, minha querida amiga, minha advogada previdenciarista, doutora Patrícia Crovato, que hoje está também aqui na nossa Semana Jurídica, com mais um evento, em parceria com outra comissão, mas trazendo outro seleto nome para trazer aprimoramento para a nossa advocacia. Doutora Patrícia Crovato, além de amiga querida e minha advogada, ela também, né, é verdade, eu sempre falo isso, não canso de falar, está aí à frente dessa comissão, uma das mais atuantes da nossa subseção. Então, doutora Patrícia, meus especiais cumprimentos, parabéns por mais um evento que eu tenho certeza que já é um sucesso. E por último, e não menos importante, é a doutora Maura Feliciano de Araújo, que seu currículo já a precede em qualificação, competência, capacidade, e hoje para nós é um motivo de muito orgulho, muita honra recebê-la na nossa subseção de Santo André. Então, meus cumprimentos à senhora, meus cumprimentos ao seu presidente da vossa casa, envio meu fraterno abraço ao doutor Eduardo, registro aqui meu
meu especial carinho também por ele, uma pessoa combativa, um amigo também querido e um excelente presidente também de subseção. Seja sempre bem-vindo à nossa casa em outras oportunidades e, quiçá, tão logo num formato presencial. Então, desejo a todos boas-vindas, parabéns mais uma vez pela organização, seja da doutora Priscila, mas também das comissões setoriais, que estão a realizar mais uma semana jurídica em celebração ao mês da advocacia. Cumprimentando a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, desejando um excelente webinar, que Deus nos abençoe e que daqui saiam muitos frutos e bastante aprendizado. Muito obrigada. Passo a palavra à nossa cerimonialista, doutora Priscila Coca. Obrigada, doutora Andréa. Eu passo a palavra para a doutora Flávia Briani para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. É com imenso prazer, né, que estão aqui. Agradeço o convite para participar dessa Semana Jurídica. Agradeço a doutora Andréa Tartucci, nossa presidente, pela confiança, né? E hoje foi um dia muito importante para mim, né? Eu recebi o meu título, eu fiquei muito feliz, né? Enfim, agradeço à doutora Priscila, que está mediando esses trabalhos. Agradeço também à doutora Patrícia Crovato, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, que está promovendo esse evento, e a doutora Maura, pela disponibilidade, né, para poder passar para a gente todo o conhecimento dela, que é uma excelente profissional, a gente já vem acompanhando, né, e que seja um ótimo trabalho, e é isso. Passo a palavra para a Priscila, obrigada. Obrigada. Passo a palavra para a doutora Patrícia Crovato para suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Boa noite a esse painel tão lindo, essa mesa diretora composta por mulheres empoderadas, né? Mulheres decididas, onde eu tenho a honra de participar, e quem eu cumprimento todas em nome da doutora Andréa Tartucci, a nossa presidente da seccional de Santo André, que tem feito um trabalho maravilhoso, e onde que eu tenho prazer de estar nesse trabalho, à frente desse trabalho da comissão, juntamente com todos os membros, onde nós temos um apoio importantíssimo para desenvolvimento da advocacia previdenciária, onde tem projetos muito importantes que eu participei de uma reunião com a doutora Andréa sobre a coibir esse assédio ilegal aos segurados, aos precatórios, aos empréstimos, onde a OAB, capitaneada pela doutora Andréa, tem procurado, junto com a OAB São Paulo, procurar fazer esse trabalho, que eu acho importante, além aqui hoje, dessa semana jurídica, nós falarmos, cumprimentarmos a todos, aprendemos com a doutora Maura, minha amiga, a dama de ferro de Itaquera, que eu sempre falo com ela. Então, quer dizer assim, que esse trabalho, juntamente da Comissão de Direito Previdenciário, com a Comissão dos Direitos Humanos, que são direitos que estão relacionados, porque quando você não tem um benefício, não tem a garantia de um sustento na sua proteção na velhice, quando não tem a condições de trabalho, na situação de morte, você está preterindo os direitos humanos de cada cidadão. Então, esse painel hoje é muito importante, onde todos nós primeiramente, vamos aprender com a doutora Maura o que é o planejamento previdenciário, como isso é importante ligado aos direitos humanos. Então, uma boa noite a todos, e a minha presidente amada, minha doutora Andréa Tartucci, a Priscila, a doutora Flávia Briani, e a minha brilhante, a dama de ferro de Itaquera, que quem conhece sabe, doutora Maura Feliciano. Muito boa noite a todos, e excelente evento. Obrigada, doutora Patrícia. Passo a palavra para a nossa palestrante da noite, doutora Maura Feliciano de Araújo, para início dos trabalhos.
Muito boa noite a todos que nos acompanham neste evento, né, brilhante. Doutora Andréa Tartucci, muita gratidão pela referência à minha subseção. Levarei o seu abraço ao doutor Eduardo, né, nós acompanhamos o trabalho desta subseção. Aliás, Santo André é a casa que eu visito, né, sempre que eu faço sacolão em Santo André, e meus médicos são em Santo André, então, assim, é uma cidade realmente muito querida aqui pela minha família, e a gente conhece o seu trabalho, doutor André, então parabéns pelo trabalho, parabéns, doutora Flávia, aí, por agregar, né, por somar o time de mulheres empoderadas nesta subseção, então que a sua nomeação seja uma nomeação de muito trabalho, de muito empenho. Doutora Priscila, muita gratidão pela cerimônia, né, aí pela condução, né, de toda esta fala. E falar da Patrícia Crovato é, assim, muito difícil, uma vez que aqui se misturam, né, as colegas de profissão e as amigas. A doutora Patrícia, né, nós já recebemos inúmeras vezes a Patrícia na subseção de Itaquera, onde quer que a gente promove um evento, promovia, né, presencialmente, a Patrícia estava lá, sempre com a sua alegria, com a sua gargalhada, e jamais que eu falaria não para um pedido da Patrícia estar com vocês esta noite, em um evento que eu entendo que ele deve ser aí copiado pelas demais subseções. Peço licença aqui para começar a partilhar o nosso material de apoio, na verdade, e um evento muito bacana que eu penso que todas as comissões, todas as subseções precisam trabalhar bastante essa ligação que existe do direito previdenciário com todos os demais ramos, com todas as demais comissões. O direito previdenciário, a comissão de direito previdenciário, ela não é uma comissão isolada em termos do assunto que nós tratamos. E quando a gente pode agregar o que se sabe, o que se tem de previdenciário com as demais áreas, que bacana, porque assim isso amplia muito mais os debates, né? E quero então desta forma aqui trazer o tema para vocês e trago de uma forma que é muito característica da Maura. Um bate-papo, uma conversa leve, ressaltando aqui alguns conceitos, ressaltando algumas questões que eu pesquisei durante esses dias, desde que a Patrícia me entregou este título, né, a responsabilidade de estar nesta semana jurídica. Eu tive o cuidado de trazer, separar alguns conceitos aqui para que fique bem fixado. Por que que o planejamento previdenciário deve ser visto como uma forma de proteção social? E não tem link melhor do que trazer, então, algumas questões que eu entendi pertinentes, como a gente dar uma leve passeada na Constituição Federal. Quero aqui dizer a vocês que eu não tenho pretensão alguma de esgotar nenhum dos temas aqui, tanto do relacionado a direitos humanos, proteção social e planejamento previdenciário, mas dentro deste tempo e deste tema que me foi apresentado, para que a gente compreenda bem este alcance, separei algumas questões. Primeira delas que eu quero trazer aqui aos meus colegas: o que dispõe a Constituição Federal, que é a base de estudo, né, que está no topo da pirâmide de Kelsen aí, para que a gente possa tratar qualquer assunto que envolva o cidadão, qualquer assunto que envolva qualquer ramo do direito. A gente vai lá no artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3, porque nós temos ali um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que é a dignidade da pessoa humana. Tanto tem sido falado, né, a gente vê esta expressão em jornais, na televisão, nos artigos que são cada vez mais propagados, né, em Instagram, em Google, né, júris, enfim, a expressão hoje, né, e que deve nos acompanhar sempre é a dignidade da pessoa humana. E este conceito, explicar o que é a dignidade da pessoa humana, é algo extremamente complexo. Eu fiquei, Patrícia, durante o final de semana, no sábado à noite, olhando ali uma dezena de conceitos, cada um com uma conceituação mais profunda do que a outra, às vezes puxando um pouquinho para uma matéria, às vezes puxando um pouquinho para outra. Posso dizer aqui, né, de uma forma muito simples, que tratar aqui de falar da dignidade da pessoa humana é assegurar o mínimo necessário para a sua existência nesta terra.
Mas já que ele está tão em voga, né, está sendo tão ali citado, né, na Suprema Corte, eu resolvi trazer para vocês a conceituação aos olhos, né, do nosso ministro Alexandre de Moraes, que ali tem a sua formação dentro do direito constitucional, e eu achei muito interessante para que a gente possa extrair a real grandeza do que é falar da dignidade da pessoa humana. Um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que somente excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos e a busca ao direito à felicidade. Todos os conceitos aqui, eles são difíceis de serem explicados em uma hora, em uma noite, em uma semana, e eu passei o sábado lendo vários artigos, várias aí, né, resgatei os meus livros da época de faculdade, que eu fui adquirindo, né, durante as minhas especializações, mas entendi esta muito pertinente. Por quê? Porque aqui, quando eu falo de dignidade da pessoa humana, eu preciso garantir a ela, assegurar o direito a ela, o direito à felicidade. O que é ser feliz diante desse momento em que nós vivemos de pandemia, de mais de 500 mil mortes só no Brasil, de um Afeganistão sendo retomado pelo Talibã, de pessoas tentando fugir do seu país agarradas a um avião? Meu Deus, o que será que é a dignidade humana desta pessoa? O que será que está embutido neste conceito de felicidade? E aí a gente vai ficar filosofando uma noite inteira, mas o que eu quero mesmo apresentar a vocês dentro desta interpretação a este conceito do ministro Alexandre de Moraes é o seguinte: nós vamos garantir um mínimo para, tenho que tomar ali o que é de mais sagrado para aquela pessoa e garantir realmente que a sua existência enquanto ser humano, ela tem ali o seu mínimo garantido. E para ainda a gente, né, ficar de mãos dadas com a Comissão dos Direitos Humanos, para a gente trazer este link entre previdência e direitos humanos, entre planejamento e proteção social, o que a gente, então, também ainda pode buscar dentro da Constituição Federal como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Um dos objetivos aqui é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais. Ou seja, eu já começo a desenhar que planejamento previdenciário, enquanto proteção social, vai muito além de todo o respeito e consideração que eu tenho a essas conceituações, a este trato de planejamento previdenciário que visa única e simplesmente a entrega de uma aposentadoria. Esse é o objetivo maior de todos nós. Eu quero me aposentar, a Patrícia quer se aposentar, a Andréia Rossi, que é a minha companheira de subseção que está aqui nos assistindo, ela também quer se aposentar, só que eu preciso trazer esses conceitos de dignidade da pessoa humana, o alcance dessa expressão, eu preciso trazer um dos objetivos aqui da República Federativa, porque a gente tem que garantir, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais. E aí a gente parte para um terceiro item que eu separei para esse nosso bate-papo, que é trazer aqui o que é a Seguridade Social. E peço licença para trazer esta questão, porque eu quero continuar a minha fala segurando na mãozinha da Flávia, recém-empossada, porque, afinal de contas, é direito previdenciário e direitos humanos aqui, para a gente passar aqui por esta semana jurídica. E aí, então, nós vamos aonde? Lá no artigo 194, no caput da Constituição Federal, que assegura a Seguridade Social, compreende um conjunto integrado das ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
Ou seja, eu saio desse olhar que eu preciso, ou melhor, eu complemento esse olhar que eu preciso ter de dignidade da pessoa humana, o que eu preciso fazer para erradicar a pobreza, para diminuir as desigualdades, e aí eu chego lá no artigo 194, que traz ali o que é seguridade social. Para nós, previdenciaristas, me basta falar do que eu grifei em vermelho, de previdência social, mas em termos de direitos humanos, que a Flávia aqui representa, poxa vida, então eu tenho que também ter uma visão para a saúde e para a assistência social. E por que que isso, para nós, para essas duas áreas, é importante? Porque se não der algo na previdência, vai dar na assistência, e a saúde, ela está para todo mundo. A saúde, nós conhecemos, né, é um dever do Estado, um direito do cidadão, independente se eu tenho convênio, se eu não tenho, mas o SUS vacinou todo mundo, independente de quem somos, de onde estamos. Nós temos ali a previdência, que daqui a pouquinho a gente vai explorar melhor, e nós temos a assistência social a quem dela necessitar e a quem ali não tem como prover aquela pessoa que está à beira da marginalidade, e aí, com base no artigo 3º, inciso 3 da Constituição, opa, então eu tenho que erradicar a pobreza, eu tenho que tirá-la daquele contexto de marginalidade, e aqui, então, a gente vem no caput do artigo 194. E agora, então, já entrando na seara da previdência social, para a gente chegar no planejamento, um dos objetivos estabelecidos a partir do artigo 194 é a universalidade da cobertura e do atendimento. O máximo possível, dentro dos requisitos preenchidos, o sistema, então, trará a proteção que aquela pessoa, ela merece. Tomei a liberdade de buscar no anuário, né, do site da própria Previdência Social, vocês podem digitar no Google o anuário estatístico, né, da Previdência Social, o ano de 2020, e como o convite veio, né, como a subseção é de Santo André, eu trouxe aqui para vocês a título de exemplo, façam isso nas cidades de vocês, nas subseções de vocês, eu trouxe aqui o que foi concedido a título de benefícios da Previdência Social no ano de 2020. E aí nós temos um total de 98.227 aposentadorias concedidas para um total de 721.368 pessoas. Dentro desse cenário de 98.227 aposentadorias, olha o número de aposentadorias que foram concedidas a título de aposentadoria por idade. Olha o número de benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição que foi concedida dentro desse próprio anuário, desse próprio estudo que foi feito pela Previdência Social, né, baseado aí junto com o IBGE. Vejam que outros benefícios, e aqui nós temos benefícios de natureza assistencial, que é o que está de mãozinha dada ali com os direitos humanos e legislação específica, 8.447 ali concessões de benefícios assistenciais. Vejam que nós temos, olha o que a gente tem de entrega em cumprimento a este princípio da dignidade da pessoa humana, a esta proteção, a esta obrigação de erradicar a pobreza, diminuir a marginalidade, a marginalização ali das pessoas, e aí então a gente vem numa crescente, poxa vida, esses dados são para Santo André, e quando a gente vai cada vez mais para dentro do nosso Brasil, a tendência, lógico, de população é diminuir, mas também diminuir drasticamente o número de pessoas favorecidas com essa proteção que o sistema deve entregar. E algumas vezes a proteção vem por falta de conhecimento, às vezes a proteção ela não vem porque, de fato, a pessoa ela não foi corretamente ali orientada, porque ela não sabe que dentro do contexto de seguridade social, ela tem direito à saúde, ela poderá ser assistida pela assistência, e o que mais que ela pode fazer para que a própria Previdência Social garanta ali o mínimo para a sua subsistência. E aí, então, nesta crescente desta noite, respeitando os que estão começando agora no previdenciário, aqueles que estão migrando de uma área para outra, Maura, afinal de contas, o que é previdência social? Né? Você vem nessa crescente, tá, mas aí eu quero saber do planejamento previdenciário. Nós vamos chegar lá.
Só que para você chegar no planejamento previdenciário, você precisa ter uma compreensão do que é a Previdência, o que ela oferece e o que eu faço para acessá-la, para que eu faça realmente jus ali aos benefícios que estão previstos a partir da Constituição Federal. Então, a Previdência Social, saindo ali do artigo 194 da Constituição, saúde, previdência e assistência, peguei só aquela palavrinha em vermelho, a Previdência Social ela será organizada numa forma de regime geral de previdência social, com contribuições e com uma filiação obrigatória. Dentro desse conceito aqui, eu extraio duas obrigações que eu tenho que ter para com a Previdência, porque senão o sistema não vai me proteger. Eu preciso contribuir e eu preciso estar inserido neste meio. A partir do momento que eu cumpro com estas obrigações, terei acesso a benefícios previdenciários de incapacidade temporária e permanente, assim como eu terei uma proteção na idade avançada. Vejam que aqui eu tenho, de um lado, a incapacidade e, de outro lado, vamos imaginar uma profecia, quer dizer, pela nova Previdência, a mulher vai se aposentar aos 62 anos de idade e o homem mantém ali os 65 anos de idade. Mas por que a Previdência Social protege os benefícios que são imprevisíveis para uma possibilidade de previsão, que é este combinadinho aqui da aposentadoria por idade, né? Vamos colocar assim. Porque geralmente é quando a gente vai envelhecendo que a gente vai perdendo forças, raciocínio, às vezes a saúde vai ficando mais debilitada, o próprio mercado já não nos quer e já não nos absorve mais. Então, aqui está a proteção da Previdência Social, mas eu tenho que cumprir esses requisitos, porque senão eu vou lá para outros artigos e vou tentar enquadrar a situação na saúde ou na assistência social. E a Previdência Social, para quem cumpre o requisito da contribuição obrigatória e da filiação obrigatória, também vai garantir ali proteção no caso de maternidade, no caso de desemprego, no caso de situação de baixa renda e no caso ali do evento morte. Todo mundo gostaria de virar semente, não é? Mas a gente está aqui condicionado a uma data em que a nossa trajetória ela é encerrada. E percebam que aqui eu tenho uma mistura de proteção ainda ao próprio segurado do regime geral de previdência social, considerando os benefícios de maternidade, salário, maternidade e desemprego, mas eu tenho situações em que o sistema vai proteger a minha descendência, vai proteger aquelas pessoas que, aos olhos da Previdência, são considerados como dependentes do regime geral de previdência social. Então, eu costumo dizer, vejam como que o sistema é bom e o sistema ele é bom o tempo todo, para quem está no contexto de contribuição, para quem está no contexto de filiação. O sistema vai proteger se eu ficar incapaz temporariamente ou permanentemente, se eu alcançar um requisito etário previamente estabelecido, mas outras situações eu também terei a cobertura da Previdência Social. Preciso passear por esses conceitos para então chegar efetivamente ao que todo mundo quer saber. Afinal de contas, o que é planejamento previdenciário? Maura, por que todo mundo busca? Por que todo mundo quer entender? Por que todo mundo comprou o seu livro? Por que todo mundo assiste lives e procura, então, saber o que compõe aqui o planejamento previdenciário? Porque eu acabei de mostrar a vocês, nos termos do artigo 201 da Constituição, que não é todo mundo que vai usufruir da proteção da Previdência Social. Eu tenho requisitos a serem cumpridos e mostrei ali apenas dois: a necessidade de estar filiado e a necessidade de ter contribuições para com o sistema. E aí a gente parte, então, para esse conceito de planejamento, que é exatamente o estudo do patrimônio previdenciário. Quer dizer, então, que segurado tem patrimônio? Com toda certeza do mundo. E o que a gente deve considerar como patrimônio previdenciário? O que está inserido neste contexto do planejamento para eu entender o patrimônio previdenciário, ou vice-versa, como queiram? Então, agora a gente parte para um outro nível, vamos colocar assim, de planejamento, de todo este nosso bate-papo, que é entender
que, dentro desse cenário de patrimônio previdenciário, eu preciso entender o que já está no caput do artigo 201, que é a filiação à Previdência Social. Em que momento que o cidadão ele se filia ao regime geral de Previdência Social? Filiação e inscrição é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eu me inscrevo na Previdência quando eu apresento os meus dados ali cadastrais, mas eu me filio ao sistema a partir do momento que eu começo a contribuir obrigatoriamente, porque fui contratada, por exemplo, pela OAB Santo André, contribuo de forma facultativa, porque eu não estou exercendo nenhuma atividade remunerada, mas quero me manter ligado ao sistema. E ainda dentro desse conceito de patrimônio previdenciário, nós vamos então começar a enxergar aquilo que o sistema vai enxergar antes de qualquer outra pessoa, para saber se ela vai proteger esta pessoa socialmente nos termos da Constituição. Qualidade de segurado. A Previdência Social ela não entrega benefício para quem não é segurado da Previdência, porque quem não é segurado ou quem nunca foi segurado não tem proteção da Previdência, tem proteção da assistência social em cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ótimo. Aí eu vou para um outro conceito dentro do patrimônio previdenciário, que é compreender o que é carência, que, numa linguagem muito simples, é o número mínimo de contribuições previdenciárias que o segurado precisa ter. É qualquer pessoa que bate à porta da Previdência e tem direito ao benefício por incapacidade temporária? Não, porque se ele não tiver ali um número mínimo de contribuições que está previsto na lei, diga-se 12, ele não leva benefício previdenciário por incapacidade. Ah, Maura, mas eu já ouvi dizer, e eu já vi, o amigo do meu amigo, o primo de um amigo do meu filho, e assim vão chegando as conversas, eles tiveram acesso a benefício sem nunca terem contribuído. Das duas, uma, ou está dentro de uma hipótese de carência, que aí as pessoas elas confundem o que é dispensar carência do que é ser segurado, ou então elas recebem benefício assistencial, não recebem benefício previdenciário. E seguindo nesta toada aqui do patrimônio, do estudo do patrimônio previdenciário, então eu preciso entender neste atendimento prévio que eu faço para saber se dentro do meu planejamento eu consigo proteger aquele que bateu à porta do meu escritório, os seus vínculos, as suas remunerações, o seu tempo de contribuição, outros fatores que impactam dentro do planejamento previdenciário. E neste último quadrinho aqui que eu deixo para vocês, esse material eu vou compartilhar com a subseção, cada um terá acesso a ele. Poxa vida, este aqui é um quadrinho que muito me interessa para o objetivo maior do planejamento previdenciário, que é o alcance às aposentadorias programadas. Diga-se, aposentadoria por tempo de contribuição, posso entender ali nesse contexto a aposentadoria especial. Então, aqui eu preciso saber efetivamente quantos vínculos a pessoa ela tem, ela mantém, se está tudo correto, se não está, o que eu posso ali realmente extrair daquele contexto para proteger socialmente, sob o manto da Previdência Social, aquele que bate à minha porta. Então, vejam que eu tenho condições em que haverá proteção por situações que eu não tinha como prever, eu não sei quando eu vou escorregar e ali fraturar o meu calcanho, eu não sei quando eu vou me envolver num acidente de bicicleta, eu não sei quando é que eu vou... há controvérsias, não sei quando é que eu vou engravidar, hoje em dia, né, as mulheres até conseguem planejar ali a sua maternidade, mas percebam que há situações imprevisíveis que o sistema me protege, assim como também há situações em que eu me programo e eu consigo alcançar. Mas, Maura, eu estava no regime da Previdência Social desde a década de 70, esperando me aposentar em 2020, e esta aposentadoria ela não aconteceu. E é verdade, porque no meio do caminho existem várias pedras, e nós esbarramos em 2019 na pedra da reforma previdenciária, que retirou momentaneamente aquela expectativa que eu tinha, que a Patrícia tinha, que vários de vocês aqui possuía, de que a gente iria se aposentar em 2020, 21, 22, e jogaram a gente para 2028, 2030, seja lá quando for. Faz parte do sistema, porque quando a gente compara a Lei Eloy Chaves, né, ao que ali
começou a criação, né, a formalizar a Previdência Social para o que é hoje, nós tivemos altos e baixos, nós tivemos ali avanços, retrocessos, uma hora está tudo muito bom, outra hora não está, e faz parte do sistema. Só que o sistema, ele é bom, às vezes não tão bom assim, mas percebam que retiraram o meu direito de aposentadoria em 2020, mas me deixaram numa expectativa de que ela vai acontecer em 2023, em 2024, só vou ter que tomar um fôlego a mais para poder chegar lá na frente, mas percebam que, ainda que não fique tão bom quanto eu planejei, o sistema ainda vai garantir esta minha proteção social. Mas para tudo isso, repito, eu preciso estar vinculada com a Previdência Social. E eu preciso me vincular de que forma? Contribuindo, que é o que está lá no caput do artigo 201. Posso contribuir de forma obrigatória e sou obrigada a contribuir com a Previdência Social cada vez que eu exerço uma atividade remunerada. E eu e a Patrícia, que conversamos mais, dialogamos mais sobre os nossos clientes, sobre as nossas mazelas, nós já recebemos clientes que nunca contribuíram com a Previdência Social, que sempre trabalharam, isso é inegável, mas que agora eles querem se aposentar pelo teto máximo da Previdência Social e querem que você conceda isso, consiga isso para eles num tempo recorde, com menos de 30 dias. Espera lá, se você não contribuiu, você já devia ter contribuído, não o fez, é um outro cenário, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ver aqui onde é que comporta, de fato, uma possibilidade de entrega de um benefício programado. Mas o fato é, só vou usufruir de benefício previdenciário se eu contribuir. Contribuo de forma obrigatória porque exerço uma atividade para a qual eu sou remunerada dentro dos termos que está previsto na Lei de Custeio da Previdência Social. Mas lembram que eu mostrei a vocês o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento? Espera lá, mas então eu posso trazer para o regime geral de previdência social aqueles que precisam contribuir porque estão trabalhando, mas eu também posso trazer aqueles que não contribuem com a previdência, ou melhor, aqueles que não exercem uma atividade remunerada, mas que eles também precisam ter uma cobertura, eles também precisam ter uma proteção social. E aqui entra a contribuição facultativa, que está relacionada com a figura do segurado facultativo. Então, vejam que dentro desse universo de planejamento previdenciário, eu não vou atender, eu não vou assessorar, eu não vou auxiliar apenas e tão somente os empregados da Mercedes ou, então, aqueles contribuintes individuais que transitam na cidade de Santo André. Eu também vou atender aquela pessoa que ela nunca contribuiu com a Previdência, mas ela nunca trabalhou, desculpa, mas ela sabe que é bom contribuir com a Previdência. Eu vou atender aquele que, de forma facultativa, quer perpetuar, entre aspas, a sua ligação com a Previdência Social, para que, no momento certo, ela possa usufruir do benefício que lhe convém. Filiação, eu falei lá atrás, também está inserido no contexto do caput do artigo 201, e essa filiação ela pode se dar no regime geral de previdência social, ela pode se dar no regime próprio de previdência social. E aqui eu penso naquele empregado que é, por exemplo, o que é comum na cidade de Santo André, a Cooperródia. Então, aqui eu vou ali trazer a proteção para o empregado da Cooperródia e também trarei proteção para o servidor público da Prefeitura de Santo André. As duas figuras de segurados obrigatórios da Previdência Social terão ali a sua condição de usufruir de um bom planejamento previdenciário que lhe garanta a proteção, se ficar incapacitado ou se ele preencher os requisitos para acessar a sua tão almejada aposentadoria. E ainda dentro desse conceito, contexto de planejamento e proteção social, eu ainda preciso, então, conhecer o que cada benefício previdenciário exigirá do segurado, da segurada, para que então possa, de fato, ir lá e colocar a mão no seu benefício. E aí a gente tem, dentro desse contexto de contribuição obrigatória, filiação ao regime geral de previdência social, os requisitos da carência e da qualidade de segurado. É a soma desses requisitos que, então, garante que esse segurado ele terá a sua proteção dentro do regime geral de previdência social. Já dá, então, para vocês terem uma noção, por essa nossa breve fala esta noite,
que, de fato, eu não posso trabalhar o planejamento apenas e tão somente para quem quer se aposentar. Até porque, se eu tiver uma visão limitada como esta, eu também limitarei o acesso de segurados no nosso escritório de advocacia, a não ser que, de fato, essa já seja a sua proposta. Mas aí, cuidado, porque se eu limito o meu acesso de clientes ao escritório, então eu só farei planejamento previdenciário para quem está muito próximo de se aposentar. E aí aquele camarada, aquele trabalhador, aquela trabalhadora que só vai se aposentar em 2040, ao longo deste caminho, ela poderá passar por várias situações em que ela terá abreviado o seu sonho de se aposentar no ano de 2040, porque se eu não pensar em planejamento como proteção social, se eu não pensar em planejamento como proteção macro, ela vai perder o emprego, ela vai deixar de contribuir por um determinado período, ela vai perder a qualidade de segurado, e se ela quebrar o pé no dia seguinte ao término da qualidade de segurado, ela não recebe benefício por incapacidade. E aí ela vai ficando aonde? Na marginalidade da proteção social. Ela vai ficando ali muito próxima da pobreza que o ser humano ele está sujeito e que acaba, de fato, poxa vida, né? Quantas pessoas, ao longo das minhas mais de 2 décadas de prestação de serviços previdenciários, como eu já vi pessoas mendigando o benefício assistencial de um salário mínimo sem 13º, ou mendigando qualquer espécie de qualquer tipo de ajuda, porque nunca se preocuparam em entender o que é previdência e onde ela poderia lhe assessorar em qualquer momento da sua vida. Então, percebam que se eu trato deste tema planejamento previdenciário como forma de proteção social, poxa vida, então isso significa que eu posso realmente fazer muito mais pelo trabalhador, eu posso fazer muito mais nesse sentido. Eu não quero, então, que ninguém fique desprotegido. Eu tenho uma projeção de uma aposentadoria para 2040, mas eu já posso dizer agora para esta segurada, procure manter-se filiada, procure manter as suas contribuições com a Previdência Social. Mas, Maura, eu estou desempregada, eu não tenho salário, como é que eu vou pagar Previdência Social? Bom, então vamos estudar o seu cenário atual. Você não tem renda nenhuma em nenhum mês, tudo bem, então, mas você consegue fazer uma contribuição no primeiro e no segundo semestre? Já é uma forma de você se manter ali filiado ao regime geral de Previdência Social. Maura, olha, 20% de salário mínimo é muita coisa para mim, R$220 pesa, né? O gasto tá caro, a energia subiu demais, você vai no mercado, você não consegue trazer mais tantas coisas assim, mas eu tenho planos simplificados, a Previdência Social tem planos simplificados. Será então que não cabe no seu orçamento? Porque veja, se você perder a proteção da Previdência Social, você poderá ficar ali à beira da marginalidade. Ter que pedir muito mais do que o que hoje você pode ter assegurado pela Previdência Social. Então, desenhem este modelo de planejamento previdenciário ao segurado, porque aí, então, a possibilidade dele se agradar com o seu colo, dele se achegar ao seu serviço, dele sempre lhe procurar para que ele entenda o que fazer a cada mudança que existe na vida dele ou no ordenamento jurídico, você vai, então, aqui manter esta proteção social que o planejamento previdenciário, ele pode e deve atribuir, ele deve ser entregue a cada segurado, a cada segurada da Previdência Social. Já disse aqui, né, já venho inserindo na minha fala, e aqui esse organograma mostra para vocês. A proteção do planejamento previdenciário não está somente para a coluna do meio aqui, para os eventos programáveis, aposentadorias, e que eu considero também, sim, como sendo possível a maternidade. Eu tenho isso para os benefícios imprevisíveis e também a proteção à família. E em meio a mais de 570 mil mortos só por causa da Covid ou proveniente de Covid, né, ali como fator secundário Covid, quantas famílias estão desprotegidas da Previdência Social, porque aquela pessoa que faleceu, que era o provedor da casa, ele não se preocupou com a Previdência Social.
ele não regularizou a sua contribuição para a Previdência Social. Por quê? Porque, na verdade, a gente acha que a gente nunca vai precisar. Na verdade, a gente não quer precisar da Previdência Social. Mas, diante do sistema e de como as coisas elas acontecem naturalmente, é melhor eu ter uma precaução e entender como o sistema vai funcionar e fazer por onde ter esta proteção social, do que efetivamente eu ficar ali entregue ao nada e deixar, na verdade, o quê? A minha família desprotegida. No escritório, nós atendemos vários casos em que a qualidade de segurado terminou numa semana e a pessoa morreu na outra. Nós temos vários casos, e isso é muito comum quando a pessoa ela entra no nosso escritório buscando um benefício assistencial, porque disseram para ela que ela tem direito à aposentadoria do salário mínimo, e quando você olha o CNIS dela, poxa vida, ela já tinha ali um patrimônio previdenciário constituído de carência, de tempo de contribuição tão bom. Se ela tivesse sido orientada lá atrás a se manter no regime geral de previdência social, ela poderia, este ano, estar usufruindo de aposentadoria. Então, percebam que eu preciso sempre pensar estrategicamente como eu vou assistir aquele segurado, aquela segurada, que precisa entender o que o sistema vai oferecer para ela. Eu sou casada com um administrador de empresa e eu ouço isso direto. Olha, faça gestão de risco, enxergue isso do lado de fora, faça, e é verdade. Então, assim, olha, se eu ficar desprotegida da Previdência Social, é como um imã, né? E eu acabo atraindo um acidente, eu acabo atraindo uma enfermidade, eu acabo atraindo alguma coisa que, poxa vida, né? Não, isso aqui poderia ter sido evitado? Com certeza, poderia ter sido evitado. Então, no planejamento previdenciário, como forma de proteção social, não me importa aquela aposentadoria, não me importa somente aquela aposentadoria que vai ser concedida, segundo ali a minha análise, em 2025. Me importa reconhecer se naquele núcleo familiar, quem trabalha, quem gera renda, do que vivem, quais são os seus planos, o que eles têm para fazer, quem depende daquela renda que entra naquela casa. Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, lá atrás, quando eu saí do meu emprego, né, formal para montar o meu escritório de advocacia com a minha sócia, Luciene do Amaral, até que você se estabelece, você fica assim, bom, não preciso de previdência, não preciso de previdência, não preciso de previdência, me casei, não preciso de previdência, aí engravidei. Falei, santo Deus, agora eu preciso pagar a Previdência Social, porque eu preciso proteger o meu filho de qualquer situação. Então, eu consegui usufruir de salário maternidade sem nenhum problema, só que a partir daquela vida que eu gerei e trouxe ao mundo, e aí eu nunca mais deixei de pagar Previdência Social. Por quê? Porque eu preciso deixar o meu filho, e aí veio o segundo filho, e aí o meu marido vai envelhecendo, e a Maura também vai envelhecendo, então a gente precisa ter o que na nossa mente? Bom, se a aposentadoria não chegar, o que pode acontecer neste núcleo familiar? Eu sou autônoma da casa, né? A renda é de X, pago escola para um, de vez em quando eu ajudo na mensalidade do outro. Este ano, meu filho está completando 22 anos, ele já vai sair do convênio da empresa do meu esposo, e agora a gente já precisa pagar um convênio ou ajudá-lo a pagar um convênio. E o meu menino, que é defensor do SUS, ele fala assim para mim, eu não preciso de convênio, eu tenho o SUS. Eu falo, graças a Deus que você tem o SUS, mas na hora da emergência, o SUS pode ser que ele bata a porta na sua cara. Então, você precisa, olha a gestão de risco que nós aprendemos com o seu pai. Então, vamos pensar amplamente, e é exatamente isso que a gente precisa desenvolver no planejamento previdenciário. Hoje, a nossa entrevista de planejamento previdenciário, ela vai muito além de pegar as carteiras de trabalho, pegar o CNIS e fazer ali uma análise quando vai chegar a sua aposentadoria. Isso, o site da Previdência Social, bem ou mal, já faz. Tem dia que está funcionando, tem dia que não está, o CNIS às vezes lista tudo, outra hora não lista nada. Então, assim, bem ou mal eu tenho, mas eu preciso ir além do que está no CNIS. Por isso, desse nosso bate-papo esta noite, para dizer a vocês, planejamento previdenciário tem que ser visto como forma de proteção social.
porque eu mostrei a vocês inicialmente, e aqui está a Comissão de Direitos Humanos para a gente discutir isso. O que eu posso fazer enquanto Previdência para garantir a dignidade da pessoa humana? O que a Previdência Social pode e deve fazer em conjunto com os direitos humanos para que não haja pobreza, para que ninguém fique à margem aí da criminalidade, para que ninguém passe nenhum tipo de privação ou de necessidade. Se cada um seguisse a cartilha da Previdência Social, independente se ela tem rombo, se ela não tem, se ela é deficitária, se ela é, não importa. Mas se cada um fizesse a sua contribuição com a Previdência Social, certinho. Bom, sou autônomo, vou pagar a minha contribuição, sou empregada, não tenho como fugir disso, perdi o meu emprego, deixa eu me consultar com um especialista para entender o que eu ganho com esses anos que eu paguei Previdência Social. Geralmente eles querem saber das perdas e ganhos. Olha, eu paguei Previdência Social tanto tempo, o que eu ganho hoje? Tá bom, né? Dentro desse questionamento simples dessa pessoa, o que você ganha hoje? Hoje, por 12, por 24, por 36 meses, você pode pedir benefício, né, por incapacidade. Se você morrer, seus dependentes vão usufruir de pensão. Mas, ó, pensa também neste aspecto, pensa nesse outro ângulo, e assim a gente vai protegendo socialmente cada pessoa que busca o planejamento dentro, né, desse contexto, dentro desse conceito de proteção máxima, de proteção social. Eu estou aqui de olho no chat, vendo aqui o que a gente já pode extrair de colocações aqui dos colegas, e a doutora Andréia Rossi, né, da 104ª subseção, ela coloca aqui: eu já atendi esposas cujo marido perdeu a qualidade de segurado e faleceu dias depois. Exatamente. E eu já atendi esposas que mendigou, literalmente a palavra era essa, mendigou um benefício assistencial, porque o marido, grande empresário, até um grande empresário que era do ramo, né, de transportes, né, uma transportadora conhecidíssima no país todo, ele sempre desdenhou da Previdência Social, até que veio o AVC, até que veio a enfermidade grave, até que a morte o levou, e aí então esta mulher, ela passou a viver do quê? Do nada, porque o que levou esse homem ao AVC? A derrocada do seu segmento. O que levou esse homem ao AVC? O excesso de trabalho, né, toda aquela sobrecarga, os planos econômicos e etc. e tal. Então, quando ele morreu, a família já não tinha mais patrimônio para nada, não tinha patrimônio sequer para vender, para manter o mínimo desta dignidade da pessoa humana. Então, ele se foi, maravilha, está lá usufruindo do paraíso prometido na palavra e etc. e tal. Mas e ela que continuou aqui na Terra? Ela ficou aqui amargando o que era possível os outros fazerem. Aí, no meio do caminho, o filho morreu, e aí, então, essa mulher, ela ficou ali dependendo de sobrinhos, dependendo dos outros, para ter ali o seu mínimo, a sua dignidade. Enfim, é muito triste a gente ver este tipo de situação. Então, a gente trabalha, né, nesse sentido de proteção social. Eu preciso garantir esta questão aqui, esta proteção. E aqui eu vi uma pergunta da doutora Débora Macedo. Muito boa noite, doutora Débora, né, que sempre também acompanha subseção de Itaquera, subseção de Santo André, tudo que aparece, a Débora, ela está ali marcando presença. Eu vou fazer um cartão VIP para a doutora Débora Macedo, porque ela está em todas, ela está em tudo, é impressionante. É a pessoa mais assídua que eu já vi até hoje na vida previdenciária, é a Débora. E aí a Débora, ela traz uma pergunta aqui bacana: como é cobrado o planejamento previdenciário? E essa é uma pergunta que eu preciso assim, se eu te responder curta e grossa para a Débora e para qualquer outro que está aqui, eu vou dizer a vocês o seguinte: pega a tabela da OAB, recentemente atualizada, recentemente há um ano, né, atualizada, toda formatada, dá uma olhada lá quanto é que está um planejamento previdenciário. A sugestão mínima, né, da OAB, do belo trabalho da subcomissão de honorários, é de que você deve cobrar R$ 2.600 e poucos reais a título de planejamento previdenciário. Nossa, Maura, mas é muita coisa mesmo. Se eu considerar o quê?
se eu considerar somente o tamanho do número ali de vírgulas e de ponto e etc. Porque se eu diluir este valor de 2.600 e poucos reais no número de horas que eu vou trabalhar neste caso concreto, em todo o estudo que eu tenho que fazer do patrimônio previdenciário, se eu tiver que colocar na ponta do lápis quantas vezes eu vou atender esse segurado, se eu colocar na ponta do lápis quantos cálculos eu terei que fazer para chegar no desejo dele, isso ali, quando eu diluir, não vai restar muito mais do que o que está estabelecido para uma hora intelectual, que também está previsto na tabela da OAB do nosso estado. E aí, cada estado tem a sua tabela, cada estado tem a sua sugestão. São Paulo, se não for o único, é um dos poucos estados que tem um valor para planejamento previdenciário. Os colegas que estão fora do estado, qual é o parâmetro que vocês devem utilizar para cobrar de um planejamento previdenciário? Vocês devem cobrar pela hora intelectual que você vai trabalhar no caso concreto, vocês devem cobrar pelos valores que estão sugeridos para a emissão de pareceres, para análise de documentos. E aí, claro, você vai adequando esses valores mínimos, essas sugestões das tabelas de seus estados para a realidade do seu cliente. Nós temos colegas em que eles advogam no sertão do Nordeste. Se você apresentar uma soma dessa para um planejamento, certamente o advogado vai ficar sem o trabalho, sem o honorário, o segurado vai ficar sem ali saber se falta muito, se falta pouco, para ele ter acesso a um benefício previdenciário, seja ele qual for. Então, Débora, não dá para a gente ser taxativo, a gente precisa sim seguir pelo menos o que está na tabela da OAB e ali fazer o quê? Parcelar, porque o nosso código permite parcelamento, ou então diluir esse serviço em outra, e assim, fracionar o serviço, então, em pílulas, vamos colocar assim. Poxa vida, doutora, 2.642 é muito, eu só quero saber se falta muito para eu me aposentar. Ah, então tá bom, então eu posso fazer um estudo de viabilidade para você e te dar um panorama com a sua idade, com o seu tempo de contribuição, com base entre CNIS e carteiras, você vai se aposentar em 2025. Já é algo palpável para o segurado, que ele já sai do seu escritório sabendo que em 2025 poderá se aposentar, se tudo correr bem até lá. Poxa, doutora, eu só quero saber, assim, por que o meu benefício não foi concedido? Porque algo, quando a gente fala de planejamento como forma de proteção social, eu também preciso considerar que o planejamento não é só para que eu prepare a documentação e dê entrada numa aposentadoria. O planejamento, ele também me dá parâmetros para que eu possa reconhecer naquele indeferimento se o INSS está certo, se o INSS está correto. O planejamento previdenciário, ele me dá um norte onde eu vou transitar com aquele caso concreto. Será que é bom recurso administrativo, revisão administrativa, entro na justiça, entro na federal, vou para o juizado, espero acumular 60 salários, que dá para ser feito no caso concreto. Então, percebam que, à medida que a gente vai mudando de nível, que o caso vai ficando mais complexo, a gente, então, tem que ir estabelecendo os nossos parâmetros mínimos, e o fato é, não dá para a gente trabalhar de graça, né? Eu preciso trabalhar, sim, eu preciso ser remunerada, até para que a gente possa, o quê? Fazer valer todo esse nosso investimento. O investimento da especialização que eu contrato, o investimento desta uma hora que nós estamos aqui conversando, trocando ideias, aprimorando o nosso conhecimento junto ao que cada um se dispõe a fazer. Isso também é investimento, né? Ainda que não esteja sendo pago, né? Mas você está aqui investindo o quê? O seu tempo, você está usando a sua energia, a sua internet, tem que estar tudo impecavelmente funcionando, porque senão você não vai usufruir. Então, a gente precisa, né, trazer, colocar no nosso honorário todo esse investimento que a gente faz. A Andréa está aqui colocando, né, um investimento na compra do livro da Maura, da Adriane Bramante, do Alexandre Triquez, todo
todo mundo que se propõe a contribuir com o nosso aprimoramento, né? Então, assim, isto é investimento. E aí vem o pessoal e fala assim, dá para você dar uma olhadinha no meu processo? Não dá, não dou olhadinha, não faço contagem de tempo de serviço, não faço uma conta para saber com quanto é que eu vou me aposentar. Não, a gente precisa realmente valorizar estas nossas horas de estudo, todo esse investimento financeiro, intelectual, de tempo que a gente dispõe aí para o direito previdenciário, para que então a gente possa realmente ser remunerada da forma correta, até porque eu também quero ter proteção social. Enquanto sou contribuinte individual, eu tenho a obrigação de pagar a minha previdência social dos honorários que eu recebo. Se eu não fizer assim, eu estou fadada a não ter proteção social ou a não deixar proteção social para os meus dependentes, tá certo? Então, assim, a Andréa está aqui colocando, né? Tem que ter esforço, tem que ter estudo, né? Devemos aproveitar esse trabalho, né, de subseção. Eu sempre falo, né, por onde eu tenho a possibilidade de entrar. Você faz parte da sua subseção, você faz parte de alguma comissão, olha, escolha uma comissão que você goste de trabalhar, vá lá, porque são bandeiras como aqui a doutora Andréa Tartucci levanta, como a Patrícia levanta, a Maura, a Andréa Rossi, a Priscila. Você veja que é só mulher que está aqui, né? E geralmente, né, estamos em peso em qualquer lugar. Certamente todas nós aqui temos um filho, um marido, um pai, uma mãe, uma janta para fazer, uma roupa para lavar, um prazo para cumprir, mas a gente está aqui plena, bonita, né, buscando o quê? A melhoria do todo, né? Então, vamos buscar valorizar tudo isso, até para que os nossos honorários no planejamento previdenciário, ele tenha realmente o seu valor, tá certo? E quero aqui encerrar essa nossa apresentação, sem a pretensão nenhuma de esgotar o tema, claro, né? Com uma frase que vocês já me ouviram, já me viram falando dela, mas que eu acho que cada vez mais ela se renova. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. A pandemia nos retirou desse contexto aí de presencial, como era bom ouvir a gargalhada da Patrícia pessoalmente, como era bom ir na subseção de Santo André e almoçar ali no Tênis Clube 1º de Maio, eu adorava, sabe, assim, aquele salão enorme, aquela comida boa, como isto era bom. Às vezes a gente ia, né, para ali o auditório da prefeitura, outra hora nós estávamos ali no auditório da OAB, como isso era bom, mas isso nos foi retirado momentaneamente, e nem por isso os nossos trabalhos pararam, nem por isso nós nos afastamos das nossas atividades sociais. Eu costumo dizer que nós praticamos o social todo dia, quando nós aqui nos dispomos pela OAB seccional, pela OAB local, seja lá como for, né, pelos institutos que já vão aí tomando conta do Brasil, mas é a forma que a gente tem de começar onde nós estamos, onde eu posso me enquadrar, o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir. Olha, eu tenho um celular, dá para fazer live de celular, dá para assistir aula de celular. É ruim? É, mas assim, é o que eu tenho, eu não posso ficar afastada de nada, né, de absolutamente nada desses conteúdos, né, dessas tecnologias, né, de tudo isso que está à nossa disposição. E faça o que você pode. E eu costumo dizer que a gente pode muito, mas é muito mesmo. Então, os colegas aí, nós estivemos quase que o tempo todo, né, aí em 31 pessoas, façam valer aqui, tomem, né, essas mulheres aqui como exemplo, né, fiquem mais engajados nas causas sociais, estejam mais atentos a todo o contexto que está acontecendo ao seu redor, que você vai perceber que você pode muito mais do que simplesmente levantar cedo, ir para o seu escritório, ficar lá o dia inteiro, volta para casa. Dá para você contribuir bastante com muita, 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 muita coisa. Então, desta forma, né, quero aqui me colocar à disposição de vocês. O material didático, né, terá aí um material de apoio, na verdade, tem uma bibliografia que eu usei
né, o livro, o Manual do Planejamento Previdenciário, mas, na verdade, eu fui buscando conceitos que já estão previstos na legislação, para que, então, a gente possa trabalhar bem isso. E eu deixo aqui os meus contatos para quem tiver alguma dúvida em relação a esse bate-papo que nós tivemos aqui, né? Sigam a Maura, né, nas redes sociais, eu estou no Instagram, toda segunda, toda quinta-feira tem lá 5 minutos de dicas previdenciárias, tem vídeos legais no YouTube, no canal Professora Maura Feliciano, e vocês podem aí usar também o e-mail para tirar dúvidas desses conceitos que eu trouxe hoje a vocês, e para que a gente vá aí se achegando cada vez mais entre o direito, né, aqui a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Direito Previdenciário. Doutora Andréa, mais uma vez, muita gratidão por abrir as portas, né, à Maura, né, pelo trabalho aí, por a senhora motivar, né, toda a sua equipe, né, assim, os trabalhos, eles acontecem porque o líder é muito bom, ou talvez porque a pessoa ela seja muito teimosa, né, mas via de regra é porque o líder, ele é bom, e então, parabéns pelo trabalho que a senhora realiza aqui, que não é de hoje, na sua subseção. Patrícia, minha querida, eu só tenho muita gratidão pela sua amizade. Então, que essa nossa amizade nos leve a usufruirmos da nossa aposentadoria, tá bom? Que a gente tem aí, tem a aposentadoria para almoçar bem, para comer bem, não é verdade? Para a gente fazer bastante coisa fora da OAB, tá certo? Boa noite a todos, estou aberta aqui para as dúvidas, né? Caso alguém queira aqui trazer algum comentário, estou à disposição. Se não, né, a gente se vê logo, logo, se Deus quiser, de forma presencial, tá bom? Doutora Maura, que brilhante palestra. Eu preciso confessar que não sou da área, sou criminalista, mas ouvindo a sua palestra, eu me identifiquei muito e parece que tudo soou tão bem, tão fácil, tão compreensivo. Parabéns. Parabéns. Tá. Não é à toa que foi um sucesso e os comentários no chat não param. Eu queria passar a palavra para a doutora Andréa Tartucci, para suas considerações finais, doutora Andréa. Obrigada, minha querida. Ainda bem que você passou as minhas considerações finais, porque também eu acabei assistindo totalmente a palestra e realmente, Maura, você é maravilhosa, sem exageros, né? Extremamente didática, muito bem escolhida pela doutora Patrícia Crovato, como eu disse, realmente foi muito significativa. Eu não sou previdenciarista também, tanto que eu contratei a Patrícia para poder fazer a minha aposentadoria. E por conta desse trabalho que ela fez, que é um pouco do que você falou, consegui me aposentar integralmente já há alguns anos, inclusive, né? Então, realmente, é uma palestra que fala sobre planejamento previdenciário, tem esse cunho social, tem essa proteção social, mas ela é extremamente importante hoje, mais do que nunca, diante de tantas reformas. E ter o acompanhamento profissional de um advogado com capacidade e competência é primordial. Porque uma coisa é você estar atuando numa área, você também ser advogada, eu sou advogada, mas reconhecer no colega toda essa capacidade e competência. Então, realmente, Maura, sua palestra foi extremamente prazerosa de participar. Eu queria só fazer um parênteses aqui, cumprimentar a Deb, né? A Débora que está aqui conosco, sempre conosco, e o Nenê. Você não cumprimenta o Nenê, porque eu vi que ele já reclamou, que eu falei assim, ele é menino e está aqui também aqui conosco. Então, meu amigo Nenê, também um abraço para você, querido. Botequim Carioca, sexta-feira, às 17h30, fica o convite aí para todos, tá? A parceria que nós fizemos com o Botequim Caipirinha e Dobro. Maura, está convidada, porque eu, né? Minhas advocacias, nós fizemos várias parcerias, uma delas é no restaurante Gema e no Botequim com Caipirinha e Dobro para todo advogado, apresenta a carteira. Mas cumprimentar a Maria Darcy, que eu vejo que está aí também, a doutora Vera Garé, que bom estar aqui conosco, que satisfação, doutor Antônio Diniz também, a Camila que veio de Ribeirão, né, em termos de Ribeirão Preto, aí lá do presidente Luiz Vicente, um abraço também para ele, e outros, Edson Vaz também aqui conosco, Adriana Fulan, então são várias pessoas queridas que são frequentes nas nossas palestras, nos nossos eventos, especialmente na área previdenciarista. Isso mostra
a vontade de aprender cada vez mais e reconhecer na que posso chamar hoje de amiga, doutora Maura, estar aqui hoje conosco na nossa 38ª. Pois bem, então, parabéns então, a todos que estiveram aqui hoje conosco, que foram valentes aí numa terça-feira calorosa, né? Não é fria, mas é calorosa, de estarmos aqui nessa seleta mesa de mulheres, que, como bem a Maura colocou, com outros afazeres, mas jamais deixando, não vou esquecer você, Nenê, né? Jamais esquecendo de estar aqui. A amizade é assim, né? A gente tem essa liberdade de falar com muito carinho, com muito respeito. Mas muito obrigada pela presença de todos que estão aqui hoje nos assistindo. Parabenizo mais uma vez a comissão na pessoa da doutora Patrícia, estendendo, lógico, a todos os membros da comissão. Parabenizo a doutora Flávia Briani pela presença e participação e por estar somando conosco. E um abraço, então, para a doutora Andréia. E, finalmente, para minha querida amiga Priscila Koga, meu braço direito aqui na subseção de Santo André. Então, uma boa noite a todos e que espero que todos tenham gostado. Nenê está rindo aqui, mas ficou aí o convite. Um abraço fraterno, meus queridos. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Podemos encerrar? Podemos. Então, em nome da 38ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, declaro encerrado o evento dessa noite, Semana Jurídica, Planejamento Previdenciário como Proteção Social. Parabéns a todos. Parabéns e palmas. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa Beijo noite. no coração.